Quando tudo parecia perdido, quando nem mesmo os Hokages revividos davam conta, um único homem, com o corpo em chamas e o espírito de aço, desafiou o impossível. Salve, minha turma, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos aí ao meu canal. E hoje vamos estar falando de um dos personagens top de Naruto. Sim, não é Naruto. Mesmo que a história seja focada somente em Naruto, um dos protagonistas que brilhou bastante na história foi o nosso querido Might Guy. Cara, se você não assistiu essa cena, assista, pois você vai ficar muito, mas muito empolgado mesmo. E essa foi uma pequena história aí do Matugai e até mesmo o Madara Uchiha. Sim, gente, Madara Uchiha. O Uchiha mais temido aí da história, né? E muitos têm medo, muitos também não conhecem a história de Madara Uchiha, mas ele foi um dos caras a reconhecer a derrota. Mas vamos falar aqui um pouco do nosso Madara Uchiha, e nessa guerra ele estava muito, mas muito apelão mesmo, minha turma. Ele tinha alcançado um poder insano com Jinchuriki de 10 caudas. Ele ficou muito, mas muito forte mesmo. Nem Naruto, nem Sasuke, nem os Cages que foram revividos, né? Os Hokages aí, alguns eram fortes pra caramba, não mostraram tanto potencial. E os que tinham tanto potencial, o próprio anime teve que nerfar eles. Por exemplo, o pai do Naruto, né? Eles tiveram que fazer ele perder 2 braços, né? O Minato perdeu os 2 braços para poder dizer, assim, entre aspas, né? Nerfar ele, porque senão só ele teria finalizado a história antes de começar ali, né? Aquela batalha insana. Então eles tiveram que dar uma pequena nerfada nos Cages, né? Porque os Cages, querendo ou não, tinha uns bem fortes, as habilidades muito top, mas realmente eles tiveram que nerfar, porque senão só os Cage ali dava conta. Então eles tiveram que fazer com que o Madara ficasse superior a 5 Cages. E ainda por cima, Naruto e o Sasuke. Então aí entra a cena brilhante, top, para dizer que o Madara Uchiha não é o ser mais poderoso do mundo. Entra o Matugai, né? Abrindo os 8 portões da morte, minha turma. Ele, a partir do momento que ele abriu os 8 portais da morte, mano, os portões, no caso, da morte, meu rapaz, a briga começou de verdade, velho. Porque cada portão que se abria, o Guy colocava mais em risco a sua própria vida, né? Porque ele trocava o estilo de luta dele pela vida. Então isso daqui é muito foda mesmo, né? E quando o último portão foi liberado, o ar tremeu, a terra tremeu, ele se tornou uma luz vermelha que na verdade se chama o demônio da juventude, né? Muito foda mesmo. Mano, o estilo de luta dele melhorou acho que 1 milhão de 100%, sabe? É muito, muito épico essa luta, velho. E quando o Guy parte pra cima do Madara com uma velocidade de forças absurda, mano, só o soco do Guy Sensei, mano, arrebentava metade da parte assim do Madara, velho. Você é louco. E o nome do chute, né, o Yagai, ele é um chute bem poderoso mesmo. Ele dobrava o espaço ao redor do golpe, mano. Que top, velho. Que top mesmo. E Madara, ele foi lançado tão forte, mano, mas tão forte aí que por causa dos chutes e do soco, né, do Gai Sensei, por causa ele tava já no Demônio da Juventude, né, que é o portão final. Mano, finalmente o Madara se impressiona, mano. De tanto ele apanhar, velho. Ele tava gostando de apanhar, porque ele realmente, ele chega, para pra pensar e fala assim, voz alta pra todo mundo escutar, até os Cage, né? Naruto, Sasuke, os outros protagonistas, né? Pessoas que estavam tudo dentro da bolha lá, do negócio da árvore, né? Todo mundo, até quem não tinha nascido ainda, Madara Uchiha chega e fala assim, em voz alta: eu o proclamo o mais forte entre
todos. Mano, quando ele fala que o Gai Sensei é o mais forte, mano, ele proclamando que o Gai Sensei é o mais forte daquele cenário, velho. Mano, o Gai Sensei ele pode ter perdido a luta, mano, mas ele ganhou o respeito total só por causa disso, cara. Por quê? O Madara Uchiha, ele menospreza deuses, menospreza Kage, menospreza qualquer um. Qualquer ser é inferior pra ele, tá ligado? O cara é brabo dos brabos. Então, por isso que ele proclamou o Gai Sensei um dos caras focado somente em Taijutsu, porque ele não consegue usar ninjutsu nem qualquer outro tipo de jutsu, né? E somente com a força, a determinação dele, a vontade da folha, né? E a vontade do fogo. E realmente, né? O Madara o proclamou o mais forte entre todos. Então, ele reconheceu sua própria força, né? No Taijutsu. Em questão do o Madara reconheceu aí do Gai Sensei. E por isso que essa cena é uma das cenas mais tops, né? Tem outras cenas também, se quiser eu posso trazer aí para vocês também as outras cenas, mas essa cena foi uma das cenas que eu achei muito foda mesmo, tá? Beleza? Bom, essa cena não é só uma luta épica, e a questão é que, igual eu falei para vocês, é uma luta de, como eu tinha falado, sacrifício e honra, porque o próprio Madara, o próprio Gai Sensei, ele abrindo os portões, né? Ele já sabia que poderia morrer. Então, esse era o limite que ele poderia chegar, e ele é o sacrifício que ele queria fazer, né? Porque ele queria salvar a Aldeia da Folha, queria vencer a guerra, né? Se não fosse a história, né? Se o anime não se chamasse Naruto, o próprio anime poderia se chamar Might Guy, porque realmente quem brilhou mais nessa guerra foi ele. Porque realmente, a gente percebendo um pouquinho aí, o Taijutsu tem mais eficiência do que os próprios ninjutsu, né? Porque contra o Madara, ninjutsu não era tão eficiente, né? Quando ele se transformou naquele outro modo, certo? Então, o próprio Taijutsu era uma das maneiras mais eficientes aí de você conseguir derrotar o Madara, porque, mano, ele não esperava um cara especialista em Taijutsu pra lutar com ele. Ele sempre tava esperando o Zé Ruelas, né, que ia lutar com ele. Ele já sabia que o que ele ia enfrentar não ia conseguir derrotar ele, né? Então, ele não esperava isso aí do nosso querido Might Guy. Beleza, minha turma? Bom, ele deixou sua marca, né, por ser reconhecido aí um dos especialistas em Taijutsu, né? Quase mudando a história aí de Naruto para Might Guy. Se não fosse um enredo da história aí, né? Mas esse daí foi a cena mais top aí que a gente achou para poder comentar aí junto com vocês. E para mim, assim, foi um dos cenários tops que eu achei, né? No caso dessa guerra ninja aí, beleza? E para você aí, né? Comenta aí nos comentários aí qual foi a cena mais épica de Naruto, qual foi a mais chata, né? Qual foi aquela lá do Neji morrendo, se vocês não lembram, né? O Neji morrendo. Comenta aí se vocês querem que eu traga esse episódio também, porque do Neji morrendo foi muito meme, não deveria, né? Mas o enredo também queria matar o Neji, né? Então tivemos que aceitar isso, né? Comenta abaixo aí e deixa seu like, e se curtir essa lembrança insana, se inscreva no canal para mais vídeos nostálgicos e épicos como esse. Até o próximo vídeo, falou, fui!